começamos a analisar o todo pequeno. Por exemplo, o município de Campinas, que é um todo, formado por seus distritos, etc. Eu, vivendo em Campinas, faço parte do todo Campinas. Campinas se insere em todo maior, que é São Paulo. Eu, vivendo nesse estado, eu me considero parte de São Paulo. O estado de São Paulo se insere no Brasil, que é um país. Eu faço parte desse país. O país se insere no continente, o continente se insere no planeta Terra, e assim por diante o planeta Terra se insere em outras galáxias, e assim vai até o infinito. Quando chegar no infinito, nós chegamos ao nível máximo, aliás, ao todo infinito. Quer dizer, então eu, vivendo como parte de um todo menor, eu faço parte do todo infinito. Ou seja, cada um de nós é parte de Deus vivendo e operando na terceira dimensão. O Márcio é parte de Deus, quer dizer, Deus é o infinito. Então, o todo infinito é Deus. Eu faço parte do todo menor e vou evoluindo até chegar à fronteira do infinito, que eu faço parte, então, de Deus. Eu sou uma parte de Deus vivendo na terceira dimensão. Vamos ver o problema do paradoxo. Um paradoxo muito discutido pelo filósofo moderno, apesar de ser escrito por um cidadão 400 anos antes de Cristo, Zanon. Vamos analisar o primeiro paradoxo do Zanon, que é o mais discutido. É o paradoxo que relaciona o espaço e o tempo. Suponhamos que entre A e B seja um espaço de 400 metros, aliás, de 4.000 metros. Marca um ponto equidistante entre os sistemas, isto é, metade do percurso, ou seja, 2.000 metros. E comece a caminhada. Quando chegar nessa primeira metade, estará faltando a outra metade, mais 2.000 metros. Proceda com essa metade da mesma forma. Reparta no meio, então a metade fica 1.000 metros. Continue a caminhada. Quando chegar na metade dos 1.000 metros, ainda falta a outra metade, que são 1.000 metros. Pegue a outra metade e reparta no meio. Quer dizer, então agora tem uma metade de 500 metros. Continue caminhando. Quando chegar nos 500 metros, ainda falta a outra metade, que são 500 metros. Aí fica 250 metros, fica a metade, a metade, a metade, a metade, até que chegamos aos centímetros, até que chegamos aos milímetros, às partes, aos microcosmos de distância. Né? E aí começa a se dar então um fenômeno quântico, que se passa para outra dimensão. E o ponto B ultrapassa a dimensão e se perde no infinito. Quer dizer, você nunca conseguirá atingir o ponto B. O que é interessante notar que se você falar com qualquer filósofo da atualidade, ele leva o paradoxo até o ponto em que não atinge nunca o ponto B, na medida que sempre está faltando a metade. Por mais infinitamente que seja pequena, está sempre faltando a metade. Isso é um paradoxo porque é um absurdo. Mas o mestre Paulo mostra o seguinte, que se passar isso para o infinito, não é mais absurdo. Agora é uma ideia coerente de imaginar que você sai do ponto A e não atinge o ponto B porque ele chega no infinito. Aí não tem nenhum paradoxo, nenhuma contradição. Um outro paradoxo também muito interessante é o paradoxo das flechas em movimento. Um objeto ocupando lugar no espaço, ele está parado, não é verdade? Pois bem. Uma flecha andando, ela está ocupando lugar no espaço? Está? Claro que está. Está ocupando lugar no espaço. E não está parada. E esse é o paradoxo. Mas o mestre Paulo mostra o seguinte: vamos acabar com esse paradoxo. Vamos aumentar a velocidade da flecha. Aumentar, 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 até que chegue a velocidade de 300.000 km por segundo. Aí a flecha se transforma numa luz. Essa luz passa para outra dimensão e se perde no infinito, igual aconteceu com o outro.
Agora vamos a um paradoxo do nosso tempo. Esse é mais difícil de entender. O paradoxo é o seguinte: quando alguém diz tudo se transforma, tudo se acaba, está dizendo um absurdo. É uma contradição, é um paradoxo. Ora, se existe uma lei que diz tudo se acaba, tem uma coisa que não se acaba. O que é? Quem se dá conta disso? Eu digo, tudo se acaba, tem uma coisa que não se acaba. Qual é? Vamos supor que eu seja a lei. Então eu digo, tudo se acaba. Ora, se tudo se acaba, a lei, eu tenho que se acabar também. Ou seja, a transformação tem que parar de se transformar para poder valer a lei. Porque senão teria que enunciar a lei da seguinte maneira: eu, a transformação, sou eterno. Agora, tudo mais se acaba, se transforma. Mas colocando do jeito que é colocado, no mundo tudo se acaba, tudo se transforma. É um paradoxo. Mas esse paradoxo deixa de ser paradoxo quando passa para o infinito. Quer dizer, quando a transformação, porque a transformação se dá em espiral do simples para o complexo. Tudo se acaba, tudo se acaba, tudo se acaba. Chega à fronteira do infinito. Aí passa para o infinito. Lá, nada se acaba. No infinito, nada se acaba. Lá existe a eternidade. Quer dizer, então daí não existe paradoxo. O fato de que a coisa que nunca muda é a mudança, guarda a mesma relação da rosa e do jardineiro. Uma questão de temporalidade. Relembremos como isso aconteceu. A rosa acredita que o jardineiro é eterno, porque sempre viu o mesmo jardineiro. Observe que eu sempre estaria a indicar eternidade. Ora, a humanidade sempre constatou que tudo muda. Logo, a mudança sempre existiu, é eterna, entre aspas. O paradoxo consiste em que, se tudo muda, a mudança está incluída no tudo, também tem que mudar. A mesma relação da rosa e do jardim se dá, uma questão de temporalidade. Pensamos que haverá um tempo em que as transformações irão se alongando e as coisas se eternizando, caminhando para o infinito. Para concluir, vamos verificar o nosso eu através de uma autocrítica honesta e uma decisão de nunca mais fazer o mal ao nosso semelhante, aos animais e à natureza. Eu quero dizer uma coisa interessante, que depois que eu tive contato com isso, eu tinha a mania de matar a formiguinha, sabe? Por exemplo, eu estava tomando café, a formiguinha andava em cima da mesa, era gostoso apertar ela com o dedo. Nunca mais faço isso. Por quê? Eu sei que a formiguinha está fazendo. Não faço mais isso. Vamos ver agora a grande divisão do universo. O universo divide-se em duas dimensões principais: o infinito e o finito. Podemos definir o infinito como algo que nunca teve princípio e nunca terá fim. Isto é, sempre existiu, ou então como um lugar onde sempre cabe mais um. Como o infinito nunca poderá ser compreendido pelo finito, vamos nos preocupar apenas com este último local onde operamos. Quer dizer, não adianta que seja questionar como é que é o infinito, porque o infinito, se você descobrir o que é infinito, você é infinito. Finito é tudo que nasce, cresce e desaparece, que tem princípio e fim, e está submetido à lógica dialética. Convém não esquecer de que nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Quando a gente nasce, não se trata de uma coisa nova que não existia, pois somos a transformação da união de um espermatozoide e de um óvulo, e daí num movimento retrógrado até o infinito. Isto é, nós sempre existimos, de outra forma, em outras dimensões, e continuaremos a existir desse modo para sempre. Aproveitamos a oportunidade para estabelecer a diferença entre infinito e eternidade.
Infinito é não ter princípio nem fim. Eternidade é existir sempre da mesma forma, sem transformação, como uma coisa que fica cristalizada no tempo. A única coisa que permanece é a transformação. Por exemplo, os dinossauros, resultados das transformações, desapareceram, mas as transformações continuaram. Tudo está sempre em movimento, no tempo, transformando-se. Por exemplo, ninguém consegue banhar-se 2 vezes no mesmo rio. Pois quando ele voltar pela segunda vez, o rio já não é o mesmo, e o banhista também não será o mesmo.